Muito bem, já começou o Eleições 2012 pela Caraíba M850, emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio, a força do rádio na Bahia. E também pelo canal de televisão na web bonfimnews.com.br. Nós estamos dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito no município de Itiúba. Inicialmente, tivemos aqui o Edson Alves de Oliveira, o Edinho dos Correios. Ontem, o Manuel Edson Ventura, o Edinho Ventura. E hoje, o espaço fica livre para Haroldo Pinto de Azevedo, nosso convidado, para estar conosco aqui durante esses 60 minutos, disponibilizado pelo Eleições 2012, onde ele vai poder apresentar suas propostas e também apontar soluções para os problemas do município de Itiúba. Comigo mais uma vez, Walter Leiquinha e o Kleber Vieira. Kleber, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, George. Bom dia, Alguimar. Bom dia, Javan. Bom dia, Atenor Pinheiro. Bom dia, amigos do Bonfim News. Bom dia, amigos de Itiúba. Bom dia, Walter. Bom dia, Jorge. Bom dia, Kleber. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, comunidade de Itiúba. Estamos aqui à espera, né, do candidato que ainda não apareceu. Chegou. Estamos vendo ali na sala que antecede aqui o estúdio, né? Pelo regulamento, o candidato tem que chegar meia hora antes da entrevista. É verdade. Pouquíssimos chegaram. Pouquíssimo. Quase nenhum. Mas quem chega meia hora antes aqui é o apresentador. Se fosse candidato. O apresentador do programa chega meia hora antes. Haroldo Pinto está conosco já aqui, circulando dentro do espaço do estúdio principal da Rádio Caraíba. Vamos convidá-lo a sentar aqui na bancada para que possamos dar início à nossa entrevista. Haroldo Pinto, que concorre ao cargo de prefeito pelo município de Itiúba. Candidato, bom dia. Bom dia, Jorge Catatal. Bom dia, Walterley. Bom dia, Kleber Vieira. Bom dia ao querido povo de Itiúba. Candidato, o nosso tempo já começou a contar há basicamente 1 minuto atrás. Eu começo lhe perguntando, para que possamos, de forma clara, apresentar para a população de Itiúba quais são as suas propostas. Eu começo perguntando por que o senhor quer ser o candidato que quer representar o povo de Itiúba. Primeiro, gostaria de ressaltar que cheguei aqui na maravilhosa cidade de Senhor do Bonfim há meia hora atrás. E cheguei bem a tempo. Só estava aguardando o nosso amigo Jorge Catatal, que chegou também. Cheguei faltando alguns minutos antes de começar, né? Então, perfeitamente. O tempo está aqui aberto desde o início do programa. Exatamente. Por que quero ser candidato a prefeito de Itiúba, você acha? Você está perguntando. Sim, por que o senhor quer ser o candidato? Logicamente, porque sou um cidadão itiubense, 100% de Itiúba. Já fui candidato por 4 vezes, 2 vezes a deputado estadual, que é um cargo maior, e também 2 vezes candidato a vereador. Vereador, porque eu tentei começar conforme manda o figurino, começar de baixo. Mas eu reconheço que existe muitos problemas quando se concorre ao cargo legislativo. Por exemplo, os meus opositores nunca foram eleitos nem a vereador. Inclusive nunca se candidatou foi a nada, absolutamente nada. Portanto, dos pré-candidatos e agora candidatos a prefeito, sem dúvida, Haroldo Pinto é o mais conhecido da população itiubense. Então, E foi um desejo, logicamente, do povo de Itiúba, o povo humilde, o povo carente, o povo que sofre, o povo que foi a vida inteira, há mais de 40 anos, enganados pelos grupos que se sucedem no poder. Então, eles vão se sucedendo, vão, na verdade, não passando segurança para a população. Eu já ajudei muitos políticos que por lá passaram, inclusive a atual gestora, e surgiu essa demanda de uma renovação, mesmo porque o pré-candidato a então Antônio Moura Neto não conseguiu ser candidato. Os mais velhos não foram candidatos. A Cecília já foi para a reeleição. Portanto, surgiu essa demanda de renovação. E no que surgiu essa demanda de renovação, tendo em vista que eu tive mais de 5.000 votos para deputado juntando as eleições, o povo, naturalmente, é um desejo. Eu estou passando em todas as casas e sei, posso dizer seguramente, aqui o povo itiubense está me ouvindo. Eu não seria nem um estúpido para estar mentindo.
é uma vontade do povo de Itiúba me ver prefeito lá, porque eu tenho um projeto, eu sou ficha limpa, eu fui o cara que passei no Jornal Nacional defendendo o projeto da ficha limpa, o projeto moralizador, enquanto os políticos demagogicamente falam de ficha limpa, eu estava lá em Brasília, defendendo a ficha limpa, ao lado do ministro da Justiça, ao lado do Índio da Costa, que foi vice do Serra, e portanto ninguém pode mentir, ninguém pode enganar, muito menos a imprensa que está aqui nos apoiando, porque está em busca da verdade. A verdade é uma coisa que dói, e é pela verdade, pela moralidade, pela decência, que hoje eu reúno qualidades mais do que suficientes para ser candidato a prefeito de Itiúba. E tem que ser humilde, tem que ser decente, não precisa de dinheiro. Dinheiro para quê? Para comprar o voto? Dinheiro para quê? Para fazer carreata? Dinheiro para fazer pressão? Para enganar? Jesus falou: dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E eu digo, antes só do que mal acompanhado. Eu não me vendo, não me vendi. O povo vem acompanhando o meu desempenho, não só nas urnas, mas como político, como cidadão decente que sou, e acho perfeitamente que posso governar Itiúba com muita decência. Governar, então vamos falar sobre a administração, caso o senhor seja eleito. Quais são as principais diretrizes do plano de governo de Haroldo Pinto? Olha, você falou as principais diretrizes. A gente está focando educação, a gente está focando também a questão da saúde, que a saúde realmente está necessitando e muito de pessoas qualificadas, pessoas preparadas, que atendam aos anseios e às necessidades básicas do povo de Itiúba. O hipertenso, os diabéticos, os remédios não podem faltar no hospital, o remédio, se é que tem hospital, na verdade, eu acho que uma clínica não pode ser chamada hospital, com todo o respeito que eu tenho e zelo pelas pessoas e carinho pelos políticos de Itiúba, mas uma clínica não pode ser chamada hospital, que é uma demanda do nosso município. E eu estou num partido que, graças a Deus, me sinto privilegiado de estar nesse partido, que seria, no caso, bola da vez. Eu tenho uma senadora, eu teria o apoio dos outros senadores, que são meus amigos pessoais, posso dizer amigo pessoais, em que estive lado a lado lutando com cada um deles, e que inclusive teria o apoio também do governo estadual e federal. Portanto, eu acho que a gente tem que realmente avançar, por exemplo, na questão da educação. A educação em Itiúba tem que avançar. O IDEB está aí, provando que realmente nós não avançamos tanto. E não adianta mascarar, tem que ter uma pessoa honesta, que, por exemplo, na zona rural, o povoado de Cacimbas, quando eu estive lá, presente no dia a dia com as pessoas na comunidade, eles precisam de um posto de saúde. O PSF se fez 3 postos de saúde da família na sede. Esse dinheiro dos 3 postos de saúde da família na sede, eu faria um hospital e buscaria uma emenda parlamentar, buscaria recurso público federal, e aí juntaria, acoplaria com o recurso estadual, e com essa influência, essa amizade que temos lá fora, tanto em Salvador quanto em Brasília, a gente com certeza construiria, como em Andaraí, um município mais pobre do que Itiúba, construir um hospital. O candidato a prefeito Haroldo Pinto, o senhor ficou famoso no Brasil inteiro por participar de uma greve de fome lá no Congresso Nacional. A mídia toda focalizou a sua presença. Caso venha a ser eleito prefeito, em busca de uma conquista para o seu povo, e essa conquista se tornasse difícil em termos de recursos, o senhor seria capaz de fazer uma nova greve de fome em prol de algo em que o senhor desejaria conquistar para o seu município? Olha, Kleber, a gente vai ganhando maturidade, não só política, como pessoa. Eu hoje sou um cidadão de 42 anos e tenho maturidade suficiente. Eu hoje me sinto preparado para governar Itiúba de fato, de verdade e de direito. Você veja bem, essa forma de pressão lá no Congresso Nacional fez por exemplo, Arthur Vigílio, que foi líder do Fernando Henrique, dizer: se não fosse você, meu jovem,
essa PEC não passaria. Fez com que a CUT e a CNBB respeitasse Haroldo Pinto e o convidasse para participar também do movimento, para dar uma celeridade na questão do projeto da ficha limpa. Eu fui o único nordestino, não é itiubense, nem bonfinense, nem baiano não, o único nordestino que estava representando e saiu no Jornal Nacional, e a juventude está vendo lá o vídeo, representando o projeto da ficha limpa. É um absurdo. Eu fiz milagres, mágicas lá em Brasília, não só pelo meu gesto, mas pela minha força vital, pela minha vontade de ver as coisas diferentes desse país. Eu fico chateado, Kleber Vieira, quando dizem assim: todo político é igual. Ah, você vai ser prefeito de Uba, Haroldo Pinto. Não diga isso nas suas casas, não. Você merece. E por que não vota? Não vota porque está com medo de ser demitido ou de não ter aquele emprego que foi prometido pelo político? Já prometeram 3.000 secretarias. Olha o que está acontecendo em volta desses grupos políticos, quais as intenções reais deles. Então, fazer uma greve de fome para conseguir um projeto, eu não faria, porque aí vai através de outros viés. Um cara que, com toda a humildade do mundo, foi respeitado pelo senador Sarney, que arrancou um riso daquelas mãos trêmulas, eu acho que ele está com mal de Parkinson, e ele me recebeu oficialmente. O hoje vice-presidente da República, Michel Temer, me recebeu oficialmente, e eu representei todos os suplentes. O Adelso Bahia está me ouvindo e sabe disso, aqui em Bonfim, e eu os conheço no Brasil inteiro. Uma coisa absurda. Então veja só, eu os conheço, alguns, e respeito, e vejo que todos têm potencial, porque nessa distribuição de votos, que foi uma coisa irreal, a questão de dizer que está se economizando dinheiro quando se corta a vaga de vereador, foi um absurdo, foi uma balela. Na verdade, se aumentou foi o dinheiro. Então veja só, voltando para falar sobre a questão da greve de fome, eu não faria, porque graças a Deus conquistei o respeito e o carinho dos políticos mais poderosos do Brasil, que inclusive os ministros atuais, eu os conheço cada um deles. Então veja só, a gente conhece, a Dilma bate no meu ombro e diz: ô Pinto da greve de fome, tudo bem, é bom para brincar, mas quando estiver lá institucionalmente eleito prefeito, tem que ter responsabilidade. A Bahia toda, os municípios baianos, especialmente o município como Itiúba, que teve cultura, teve jornalistas famosos, teve escritores, até na minha própria família, precisa de dignidade, não pode se apequenar. Não precisa mais fazer greve de fome, não. O fato de ser eleito prefeito, você tem valor lá fora. Um município que recebe aproximadamente, varia aí, vamos botar uma média ponderada, 4 milhões de reais para se gastar, porque tem os convênios também. Então o Haroldo Pinto seria esse cara que, em lugar de fazer greve de fome, agora com toda a amizade, inclusive o carinho do governador e dos 3 senadores, inclusive João Duval, que também está meio assim, com as mãos trêmulas, mas ainda firme, o pensamento dele é bom. A gente vai buscar, Kleber, ser respeitado, dizer: eu sou de Itiúba, tem ali vizinho de Senhor do Bonfim, de Filadélfia e outros municípios, e precisamos de respeito, porque são 417 municípios na Bahia. A gente não pode privilegiar apenas ali o setoripolitano ou as pessoas que convivem ali. A gente tem que buscar. Eu acho que a aspiração do nosso município de Itiúba e das pessoas que vivem, por exemplo, você sabia que Itiúba tem, por exemplo, quase 70% das pessoas vivendo na zona rural? Então você fazer umas obras ali na sede, privilegiar a sede, ou até ir ao meio e não completar as obras, que é um absurdo para mim, você não pode, por exemplo, chegar a desrespeitar as pessoas da zona rural. O meu vice, por exemplo, é Bartolomeu Gomes, o Bertinho do sítio, um professor, um lavrador, o cara que faz cisterna, o cara que abre a cova lá para o povo, o cara mais essencial de uma região de mais de 3.000 votos. Então eu já privilegiei, porque minha segunda série, minha terceira, quarta série foi na zona rural, no Itapicuru. O meu pai, o intelectual Rompim de Azeredo, disse: vou lhe dar realmente um banho de saber o que é que o povo de Itiúba sofre. E eu fui lá, vivenciei, morei, residi, joguei bola, tomei banho de rio no Itapicuru Mirim. Então eu sinto isso, eu sou o povo, eu estou no meio do povo, não tenho uma casa para morar, não tenho um carro meu, nem do ano, nem antigo, mas basicamente eu lhe digo o seguinte:
não precisa fazer greve de fome. Esse Haroldo fez essa forma de pressão, é uma forma de pressão. Psiquiatra, psicólogo diz isso. E Não faria mais. não faria, porque não precisa, Kleber. Com tanta amizade. Não vai precisar. Não precisa. Candidato. Eu tenho apoio do governo do estado, teria, né, caso seja eleito. Eu teria apoio da Dilma, que eu conheço. Eu a conheço pessoalmente, agora é presidenta. A mulher botou presidenta. Candidato, eu acredito que quem está ouvindo precisa dessa informação. Então vamos ser mais objetivo na questão das propostas. Vamos ter mais clareza num assunto que o senhor começou e não desenvolveu. A questão da educação. O IDEB aponta 3,3 o índice de desenvolvimento da educação básica no seu município. Como é que o senhor vai modificar esse quadro? Primeiro eu gostaria de falar que eu não fugi do assunto. O Kleber aqui perguntou sobre greve de fome. Agora, com relação ao IDEB, eu acho o seguinte: eu que fiz pedagogia aqui na UNEB e larguei para me dedicar para ser chefe de loja da Cesta do Povo, em que pese que o presidente da EBAL, Dr. Reuben Celestino, ele esteve na minha casa tomando cafezinho comigo e meu pai, porque é assim, ele disse: você conseguiu elevar o índice da EBAL. Olha, seu Romulo está ouvindo, eu acho, uma hora dessa. Se orgulho do filho que tem. Não é uma exibição, é uma realidade. É uma tristeza dizer isso aqui, mas tem que dizer. Se orgulhe porque ele elevou o índice da EBAL, que o cara, rapaz, na região norte da Bahia, centro-oeste, oeste, o cara quase que ficou em primeiro lugar em toda a Bahia. Os índices. Ivonil está me ouvindo aqui da EBAL e todo mundo sabe que é verdade. Então veja só, de modo que ele diga o seguinte: para elevar esse índice, você tem que investir também no professor. Aí reside a razão do problema. Hoje tem, graças a Deus, em Juba, infelizmente foi tardio. Eu acho que deveria ter sido bem antes. Bem antes. Tudo bem, mas ocorreu em Bonfim. Na gestão passada, que Carlos Brasileiro avançou. E aqui em Itiúba, ou seja, em Itiúba aí, nossa terra, que todo mundo está ouvindo, o professor hoje tem um plano de cargos e salário. No finalzinho da gestão, que eu acho que deveria ter sido antes. Itiúba é governado pela uma professora. É uma crítica? Não, é a realidade. Deveria ter sido avançado, deveria ter sido feito antes. Eu fiz protesto, dormi na porta de fora, defendendo os professores, os concursados de Itiúba. O Walterley está aqui, sabe. Será possível que tenha um funcionário público municipal, inclusive na educação, que tenha dúvida que eu vou ser um bom prefeito nessa área? Eu duvido. Talvez não vote por essas questões. Agora tem que avançar. O aluno tem que se prender nas escolas. Você tem que... É uma série de fatores. E aí, por exemplo, você prendendo o aluno, como? Você tem que incentivar. Você tem que fazer gincananas de matemática. Você tem que premiar o aluno, o melhor aluno. Você tem que chegar para dentro da escola e, por exemplo, ampliar creches, desde quando o garoto está novinho lá, para dar folga à mãe e o pai. Nos povoados também, que Itiúba é um município quase que 70% rural. Então você tem hoje um município com 1.722 aproximadamente quilômetros quadrados. É enorme o município de Itiúba. Eu estou hoje pedindo voto de casa em casa e sei que é grande. Então veja só, para avançar você tem que investir no professor. Tinha o Instituto Anísio Teixeira que você pode estar investindo ali, que eu fui tomar um curso lá em Juazeiro. Isso parou por quê? O governo do estado, que me perdoe, é um parceiro, mas ele está pecando nesse aspecto. Candidato, nós vamos agora ao primeiro intervalo pela Sintonia 850 Caraíba e também pela Bonfim News. Já já estaremos de volta, o senhor pode concluir o seu raciocínio ou iremos para outra pergunta. Eleições 2012, Caraíba, Rádio Caraíba, emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio, a força do rádio na Bahia. Já estamos de volta, você está acompanhando a entrevista com o candidato ao cargo de prefeito no município de Itiúba, Haroldo Pinto de Azevedo, da coligação Azeredo, desculpa, candidato, por uma coligação, da coligação por um Itiúba decente. Candidato, ficou em aberto
anteriormente ao bloco comercial, o seu raciocínio sobre a educação. Seus encaminhamentos podem continuar. Perfeito. O senhor preferiu também. Objetivamente falando, Jorge, muito obrigado pelo esse questionamento. Deus abençoe, viu? Veja só, na verdade, a gente pensa, eu já tive em 2006 em Brasília pessoalmente e protocolei, fui recebido por autoridades, até pelo presidente da República, pedindo uma escola agrotécnica, tem em Senhor do Bonfim, né? Ali para Rômulo Campos. Nós temos o segundo maior açude da Bahia. É uma questão até privilegiada. Também acho até que é um direito emancipar-se. O ser humano, em primeiro lugar, e toda a comunidade deseja emancipação. Que eu luto também por isso. Eu acho que Camandaroba ali, chama Camaleão, chama Rômulo Campos, deverá sim se emancipar. Deverá tornar-se município. E que inclusive, na educação, a escola agrotécnica seria, você vê, em Bonfim eu fico até invejando, no bom sentido, a inveja sábia, né? Por ter essa escola agrotécnica. Os jovens saem antenados, praticamente todos passam em vestibular concorridíssimos, inclusive na UFEBA, enfim, que faz e prepara o aluno e prepara o cidadão. Você vê, rapaz, o cara vai para São Paulo. Eu morei em São Paulo 3 anos, eu sei o que é isso, o mundo lá fora, e você vê o cara ganha lá hoje o que ganha aqui. Há 30 anos atrás o cara voltava rico, hoje volta pedindo ao pai, à mãe, para mandar o salário que ele ganha de aposentado. Absurdo. Mais da metade da população vive com 1/4 de salário mínimo em Itiúba ainda. A pobreza ainda graça a nossa população aqui na nossa região. Então tudo é consequência. O Japão, a própria China, para acabar a miséria, erradicar a miséria, para poder chegar e ter um avanço, teve que passar por uma educação de qualidade. É um aspecto que eu quero realmente que venha à tona mesmo. A UNEB, eu pedi foi ao Wagner, com todo respeito que tem a autoridade dele, mas pedi mesmo. Está lá protocolado, está nos jornais, está em tudo. Faça um campus da UNEB lá em Itiúba também. Um curso de Direito, por exemplo, tanto advogado aqui, ou medicina aqui, essa universidade federal que veio, está lá protocolado, eu pedi também. Ou para Bonfim, tem lá um nome lá, bem grande, Senhor do Bonfim ou Itiúba, e veio. Eu estou dizendo com isso que foi o Haroldo Pinto? Não. Mas eu pedi antes do Pinheiro, antes de outras pessoas, e veio para Bonfim de fato. Então a educação é uma coisa que eu me preocupo. Como eu quero governar Itiúba, não é barrismo, não é nada. É claro que eu vou buscar para melhorar a situação dos munícipes lá em Itiúba. E a qualidade da educação passa também pelo aluno também. Como é que vai segurar essas pessoas? A merenda tem que ser de qualidade. E daí é que eu falo a importância de não ser corrupto, de não desviar dinheiro da merenda escolar. O salário de prefeito é enorme. O Ito cortou uma vez, eu até pensei em cortar. Não precisa cortar não precisa roubar. E nem deixar ninguém roubar e desviar o dinheiro da educação. Eu acho que o Fernando Henrique, depois o Lula, depois a Dilma avançou e foi muito generoso, criou um Fundef, depois o Fundeb, muda-se o nome, mas a intenção é a mesma, é dar qualidade à educação. O professor tem que ter uma remuneração, sim. Não é só falar do professor, é porque o professor tem que ser qualificado para dar estímulo ao aluno. Porque se você tem um péssimo professor na sala de aula, o aluno vai ficar desestimulado. Eu tenho na família professores, tem um professor Alain, tem uma professora Adalgisa, são professores. Então veja só, eu acredito que tem que ter realmente um avanço, tem que fazer mais escola, fazer creches. Por exemplo, aí você vem, tem a escola lá, você traz o aluno da zona rural, para estudar na sede. Mas será que o professor está inserindo no contexto a realidade do aluno que mora na zona rural? E aí tem que ser reavaliado. Tem que levar pedagogos importantes ali para Itiúba, para dar cursos, para treinar e qualificar no construtivismo. Perdão, quase que não sai. Muitos pedagogos sabem o que é isso. Para poder chegar, e por exemplo, o Brizola falava no CIEPS, o tempo integral. Em Andaraí foi feito isso. A senadora, eu tenho uma senadora no meu partido. Ela tem que servir para alguma coisa. E serviu muito para a BA 381, para trazer, por exemplo, para eu falar com o presidente do tribunal. Usa a influência das pessoas para isso, para beneficiar a nossa população.
E tudo que eu fiz na minha vida foi voltado para cá. A questão da educação é essencial, Jorge Catatal. Obrigado, você me deu um presente de falar na educação, que eu gosto muito desse tema. A educação da nossa juventude, do ensino fundamental, especialmente para dar, por exemplo, quem tem seu filho na escola particular, eu que estudei a minha vida toda em escola pública, aí tem um ensino de qualidade. Eu vejo um professor na rede pública municipal ensinar lá na escola municipal e até estadual, e na escola pública ele dá um outro nível, outro. Por quê? Falta organização? Falta sentar com os organizadores, coordenadores da educação para poder chegar e dar realmente essa ênfase? A qualidade de ensino tem que ser uma coisa prioritária no nosso governo socialista do PSB, e que nós temos 2 governos, os melhores do Brasil, em Pernambuco, aqui vizinho, e também lá no Ceará, um estado seco, que nós aqui sofremos com a seca também, que é um problema que eu estou muito preocupado, Jorge Catatal. Esse é o maior problema que existe à nossa população, porque não tem uma política preventiva. Então a educação não passa por isso, passa pelo aluno, passa a botar um psicólogo para entender o que é que está passando, a relação de pai e mãe, passa para o professor entender aquele aluno e saber o que é que está passando na família, passa para dar uma educação espiritual, uma educação de dar Jesus para aquela pessoa, para entender que não deve ir para as drogas. Passa também para você chegar e botar cada colégio para disputar campeonato de futebol, de basquete, de vôlei. Concordo perfeitamente com muita gente que diz que tem pouco recurso, mas esse aí eu sou campeão. Aí eu vou buscar o municipal, o estadual, o federal. Não vou deixar, não precisa fazer greve de fome não. Eu não vou deixar ninguém em paz, nem o ministro vai ficar em paz, mas Itiúba tem que crescer, esse débito vai ter que avançar, porque avançou com relação a administrações pretéritas, mas se você for avaliar com relação aos outros municípios brasileiros, ficou bem aquém da realidade. 3.3, Jorge Catatal, é uma vergonha, como diz o Boris Casoy, que inclusive me entrevistou. Então veja só, eu vou realmente, objetivamente, dar qualidade ao ensino, fazer mais escola, certo? Priorizar, construir escola de qualidade, né? E não deixar desviar recurso público, que é o essencial, que aí sobra dinheiro para o professor ter um bom salário e o aluno vai ficar mais estimulado, porque a gente vai criar mecanismo que prenda o aluno na sala de aula. Muito obrigado. Candidato, o problema enfrentado pelo município de Itiúba, assim como os demais municípios da região, a questão da carne clandestina, a comercialização da carne clandestina. Você falou muito que o município construiria um matadouro frigorífico, mas parece que a coisa ficou apenas na promessa. Se começou a se construir, não houve a conclusão e o problema não foi resolvido. Se eleito for, o que o senhor pretende fazer para solucionar esse problema e que avaliação faz com relação a esse matadouro frigorífico que ainda não teve a sua conclusão? Muito bom dia, Walterley, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, que se couber uma auditoria, e eu falo com seriedade, aí fala o Haroldo Pinto, filho do seu Romulo, sério e honesto, a gente fará. Porque quando eu chamo um pedreiro, pode ser o pedreiro mais inexperiente, e digo, faça essa cozinha, por quanto você faz? Ele sempre bota alguma coisa a mais, não é? A Caixa, o governo federal e estadual, quando manda recurso, também é pensando nisso. E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer um orçamento. Aquele orçamento, com certeza, Walterley, vem um dinheiro para cobrir tudo isso aí. Não entra na cabeça de um homem decente, de um cidadão mais simples, está tratando o povo de Itiúba como burro. Se você começa uma obra, tem que ter começo, meio e fim. Não importa se foi A ou B que começou. Isso tem que ser tratado com seriedade. A gente vai ter que reavaliar, vai ter que buscar o recurso onde tiver, mas vai ter que construir. E com celeridade. Isso é enganar a população. Isso é tratar os outros como quem? Imbecis. Com todo respeito. E você que sofre, que passa a ter necessidade aí, que está desempregado, que está com essa esperança talvez até falsa por causa dessas questões. É inadmissível que não se concluam as obras. Se teve problemas, então tem gente lá remunerada para poder buscar um município que tem em torno de 1.400 funcionários.
né? Então a gente tem que buscar, tem que pegar pessoas gabaritadas nessa área do Ministério lá da Agricultura, tem que ir em todos os ministérios do urbanismo, da Secretaria do Urbanismo, no estado da Bahia também, e você tem que construir de imediato. Você está certo em perguntar isso, absurdo, porque a questão da carne, se fala muito em higienização, por exemplo, prejudicou muita gente que lidava com couro, pessoas que, quantos empregos foram tirados por conta de um fechamento do matadouro também? E essas pessoas foram indenizadas? Essas pessoas tiveram um reaproveitamento, uma reciclagem? O açougue recebeu R$1.800.000 e não foi construído. Por quê? Por que, Jesus Cristo? Então, Haroldo Pinto de Azeredo, que é pré-candidato antes e agora consumou a sua candidatura e não abre para ninguém, não vai pular nem para lado A, nem lado B, nem 70, nem 13, é 40 mesmo para ganhar agora. Para acabar com isso, Walterley, você eu conheço há muito tempo, você é um cara sério, que milita aí na imprensa, Jorge Catatal, que está sempre buscando. Eu vejo seu blog, eu tenho um blog também, muito bem, parabéns, Walterley. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, rapaz, tem que fazer esse açougue urgente, esse matadouro, e é regional. E olha que eu estou vendo isso aí, eu estou pesquisando, que é um convênio que envolve outros municípios, está quase perto de Filadélfia, diz que é lá em Tiúba, mas é perto de Filadélfia ali, e Ponto Novo, e vai ser regional. Então tem uma responsabilidade, tem uma corresponsabilidade, e terá que ser feito sim. Eu farei, não importa qual obra está inacabada, não vai ter elefante branco na minha administração não. Tem esse negócio de estar jogando para lá, porque o outro fez, eu não vou fazer. Tem que se fazer sim, que é dinheiro gasto público, sai do bolso do povo. Muito obrigado. Haroldo, nós temos 4 candidatos a prefeito no município de Itiúba. Na realidade, o que diferencia de Haroldo Pinto para os 3 outros candidatos? Na verdade, Walterley, isso seria bom, mais confortável, o próprio povo responder. Mas como eu que sou perguntado, eu tenho que lhe responder objetivamente. Eu acho assim, por exemplo, uma história de luta política não ficou para a gente ingênua, infelizmente. Deus está lá no céu, mas disse: faça por ti que eu te ajudarei. Então nós temos que fazer por onde? Política não ficou para a gente ingênua. Quantas vezes fui trapaceado, passado para trás, traído, jogado para escanteio, usaram todo o poder do dinheiro público, da mídia, o que pôde fazer para poder esconder o Haroldo Pinto de Azeredo, filho do Rômulo, que luta, que se destacou lá fora do povo. Eles fizeram. Então política não ficou para a gente ingênua. Mas também eu acho que o político tem que ser honesto. É uma coisa que é necessário e obrigado até. O cara que lutou pela ficha limpa, saindo no Jornal Nacional, não pode ser desonesto. Quer fazer o quê? Moralizar. Infelizmente, existem um vício muito grande. Você vê um país do mensalão, o país da corrupção, de até dólar na cueca. Então, infelizmente, existem empresários que não estão ligando que o vizinho está passando fome. Não está ligando que o seu amigo ali tem uma qualidade no seu trabalho. Ele fala o seguinte: ninguém é substituível, e bota qualquer um lá no lugar da pessoa competente que está servindo bem a comunidade, e tapeia a comunidade, e vai enrolando a comunidade. Então o Haroldo se diferencia dos outros políticos, mesmo não tendo recurso financeiro, por não ser desonesto. Não estou atacando ninguém, é a realidade. Por não compactuar com coisa errada, por não aceitar apoio, que lá na frente venha um deputado querendo me caçar, venha um vice-prefeito querendo me caçar, porque não teve isso, não teve secretaria, não teve seu benefício pessoal e no benefício da sua família. Se diferencia porque nunca foi eleito a nada, sempre bem votado pela população, mas que não se corrompeu, não se vendeu e não vou me vender mesmo. Se diferencia por ter um plano de governo lá que o promotor até de certa forma viu e balançou a cabeça no sentido de aprovação. Um plano bem trabalhado em todas as áreas, um plano bem trabalhado não só na educação, como na questão no hospital público municipal que eu quero construir lá em Itiúba. E dá para fazer sim, e não tem um apego a donos de clínica que só pensam em si.
e são egoístas. Então esse egoísmo, que é o mal da humanidade, não tem em mim, não tem um cidadão Haroldo Pinto. Eu lhe pergunto, será que os pré-candidatos, meus opositores, serviram quem? Fizeram o que pelos outros? Você trabalhar no setor público, é obrigação você atender bem, porque se o cara não atende bem, ele vai ser até demitido. Mas eu quero saber, Walterley e Jorge Catatal, o que é que esse povo fez, que serviço prestou para a comunidade? Que sonho tem? O que foi que buscou? Esse amor todo que eu tenho a Itiúba, que eu tenho demonstrado em todos os jornais do Brasil, eles fizeram o quê? Pressão? Comício? Eu botei não sei quantos mil carros. Até mente, disse que botou não sei quantos 30 mil. Passa até da população de Itiúba. Então, de forma que eu lhe digo o seguinte: eu me diferencio na questão, talvez, de ter lutado pela ficha limpa, de ter uma história que hoje os meus opositores não têm de forma nenhuma, a amizade, o apoio que eu tenho federal e estadual, que eles também não teriam, como eu tenho. Eu me diferencio em ser honesto e querer trabalhar por Itiúba, de fato, honestamente, não deixar ninguém levar o dinheiro público, roubar, lesar e deixar o pobre, a pessoa humilde, passando necessidade, sendo ludibriada e enganada. Por isso que eu não me misturo e não me vendo. Daqui a pouquinho estaremos de volta conversando com o candidato Haroldo Pinto da coligação por um Itiúba Decente. Já já, Rádio Caraíba, emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio e também a bonfinews.com.br, continua conversando com o prefeiturável do município de Itiúba. Muito bem, já estamos de volta. Você está acompanhando pela Caraíba AM e também pela bonfinews.com.br, entrevista com o candidato Haroldo Pinto. Haroldo, quais são, na sua opinião, os principais erros da atual gestão da prefeita Cecília Petrini? E como você pretende corrigir? Eu acredito que um dos erros mais gritantes e visível na administração é exatamente aquela história de ela permitir, é a permissividade, né? Que alguns secretários ou assessores dela façam coisas que não são muito dogmáticas, que as pessoas não aceitem, né? Então, eu acho que um gestor deve ter o respeito dos comandados e deve comandar também, não com autoritarismo. A liderança, a questão de liderança hoje, mudou muito o conceito. Você primeiro, eu digo sempre para todo mundo: Haroldo, por que você perdoa tanto a quem lhe faz o mal? Você tem que servir, servir e servir sempre. Então, você servindo os comandados, não deixando desviar dinheiro. Servir no sentido de dar atenção. Você está com a carência, um secretário está com a carência, está com a dificuldade de entendimento, você vai lá e dá todo um curso, você traz pessoas gabaritadas, capacitadas, sem que isso você deixe de dar oportunidade às pessoas que residem lá no município. Que todo mundo que é de Itiúba, que é de Bonfim, de qualquer município, quer ter oportunidade. Então, não é barrar quem vem de fora. Todo mundo pode investir. Eu mesmo falei com o Joaquim Quintiliano da Fonseca, né, que inclusive eu apoiei, é presidente da FCDL na Bahia, e a gente teve com Gabriele também, e outras pessoas que realmente comandam. Eu vejo Bonfim tem um certo desenvolvimento, constando até muito mais, indústrias, fábricas, e isso eu vou buscar. A juventude está desempregada, aí você vai isentar o imposto, você tem que perder um pouquinho para ganhar. A negociação você tem que saber, você tem que ser um grande negociador na prefeitura, mas um negociador no bom sentido, em termos de honestidade. Então, portanto, os erros da administração, mais ou menos, pelo que se diz, foi a permissividade e a lentidão no segundo mandato. No primeiro até que andou bem, mas no segundo mandato permitiu muitos erros que no meu entendimento, eu, na qualidade de prefeito eleito de Itiúba, e se Deus quiser você, com o voto do povo, quem elege é o povo, o povão mesmo, aí, meu amigo, para assinar um cheque, eu vou ser meio chato. Eu vou procurar saber o porquê e quanto está se gastando e para onde vai aquele dinheiro. Porque quem assina é o prefeito, no final das contas. Você vai demandar, você vai ter o respeito. O secretário errou, dou um tempo muito curto, 72 horas, a justiça é 48, 72, né? Para corrigir. Não corrigiu? Eu digo: olha, você é meu grande amigo, eu lhe ajudo em outro aspecto.
mas para a administração você não dá. Então, pecou nisso, na permissividade também. E as obras inacabadas, isso é que eu acho mais absurdo, as obras inacabadas. Eu denunciei, fui muito perseguido por isso, por algumas denúncias, até confundiu com outras coisas. Por exemplo, em Piaus, 110 árvores foram derrubadas, é um crime até ambiental, a pretexto que ia fazer uma grande obra e não foi feito. Começou, não foi feito. Obras inacabadas. Eu acho que o maior erro da administração, na segunda gestão do PT, foram as obras inacabadas. Você vê o Matadouro está aí, com todo o respeito que eu tenho à pessoa que administra hoje, mas eu não posso ser omisso. Eu não posso ser tolerante com um erro. O cara que foi defender a ficha limpa em Brasília, que contradição e que erro, que não se aliou a empresário corrupto, que preferiu partir mano a mano, de porta em porta, de casa em casa. Será que Deus vai querer uma pessoa omissa, uma pessoa que se esconda, que seja insensível? Não, eu não acredito nisso. Então, portanto, eu corrigiria isso. A obra começou, meio e fim, e tem um tempo determinado. Se a empresa não está no erro na empresa, ela vai ser responsabilizada e logicamente, obviamente, que ela vai ter que fazer. Aí, para isso, Jorge Catatal, não vou enganar a população de Itiúba, não. Você não tem que ter agiotas no seu pé, não tem que ter um dono dos votos da região lá de povoado tal e tal, ali cobrando. Ele é que é dono do voto? Não, eu vou diretamente ao povo pedir voto. Você não vai ter que ter compromisso com deputado A, deputado B, político já corrompido de outras gestões, para poder chegar e atender as demandas dele, os empregos da família dele. Você vai ter que ter essa liberdade. Um município igual Itiúba só vai para frente, com toda humildade eu tenho que lhe falar, agora só vai para frente, só vai atender os anseios da população se votar num cara como Haroldo Pinto, que não tem laços de corrupção com ninguém, não tem rabo de palha. Eu posso passar perto de fogo sem nenhum problema. Então os erros da administração, que eu acho, foram essas obras inacabadas, e também a lentidão em se buscar e colocar em prática. Por exemplo, você tem que ter um projeto, você tem que ter um projeto já construído, tem que pegar uma pessoa especialista para fazer. Tem muita coisa, você pega e acessa a internet hoje, o mundo é aí, ó. O mundo está aí. Aí você vê na Caixa Econômica um bocado de projeto. O governo federal está generoso, mas a ignorância, e aí é que eu digo que tem que ter gente especializada, tem que formatizar a administração pública, você tem que ter computador em todas as secretarias, você tem que ter um cara lá antenado, águia, para dizer, olha, Haroldo, está saindo ali um projeto do governo estadual e federal, e você já manda o cara fazer o projeto e vai lá buscar, mas quando chegar, aí o dinheiro tem que ser bem zelado e tratado, Walter. Verdade, tem muitos recursos a fundo perdido na realidade. Mas, candidato, eu gostaria de fazer uma pergunta voltada para a questão do turismo. Itiúba, nós sabemos que é um município que, pelo menos, levava muita gente da região do Senhor do Bonfim. Nós temos o açude da Camadaroba, bem verdade que passamos por um momento difícil com relação à longa estiagem, mas se falou muito também com relação ao Taquari, de fazer uma padronização com relação a todas as barracas, de dotar realmente o Taquari como um grande local para visitação. Queria uma avaliação do senhor com relação a essa questão turística que entendemos não avançou muito e que poderá ser feito nesta esfera para que a cidade seja mais visitada. Obrigado pela pergunta, Walterley. Inclusive quero dizer para você que a senadora, hoje senadora Alice da Mata, quando deputada federal, ela fez parte da Comissão de Turismo, Esporte e Turismo. E que inclusive o Domingos Leonelli, que é do PSB, do meu partido, o 40, ele também, o 40, ele é secretário de turismo. Tem a Baiatussa, que a gente vai ter festas, logicamente, Bonfim. Tem que ter felicidade para o povo também. Não é uma coisa só para priorizar a festa em si. Você vai ter que dar segurança. Eu penso em fazer ali, por exemplo, levar o capitão Tadeu e o sargento Isidoro. Tem 2 militares no meu partido, a gente vai fazer Para ter turismo, você tem que dar segurança também a quem vai lá de Bonfim, de outros lugares também. Condição das estradas, né? Que eu tenho um Ministério da Integração Nacional também, que é do PSB. Então eu não estou prometendo um terreno na lua. Eu estou sendo realista e sincero. Eu tenho como buscar tudo isso.
Então, no turismo, realmente é uma cidade que eu amo. Tem a Laje do Céu, a gente vai ter aqui o Periperi, ali a Serra de Itiúba, a gente vai estar fazendo alguma coisa que eu não quero especificar, mas não adianta aqui, para o meu adversário não copiar. Mas veja só, o turismo vai ter uma atenção especial. E Rômulo Campos tem um peixe gostoso, saboroso, mas está seco. Aí tem a água de São Francisco vindo para Andorinha. Quem disse que eu não vou atrás do ministro da Integração Nacional, que tive com ele conversando em Petrolina? Que eu corro atrás para puxar a água de São Francisco para Itiúba também. Ponto Novo está um déficit. Não dá só. Por si só não dá. Então, assim, o problema é esse. A gente tem que buscar mecanismo que faça com que você tem que dar um embelezamento. Infelizmente, aí o cara diz, só Deus que salva. Claro, é óbvio. Só política. É inquestionável. Mas a política de turismo, a gente vai criar uma secretaria de turismo, vai botar assim, esporte, lazer e turismo. Que o estádio municipal de Itiúba, inclusive, a gente tem que fazer uma arquibancada. Será igual o Pedro Amorim? Vamos ver, vamos conversar com o Bobô, que eu conheço pessoalmente, é bonfinense, é meu amigo. Mas a gente vai ter que chegar e voltar àqueles tempos áureos em que Itiúba e Bonfim, o negócio era duro, viu? Brigava mesmo aí pelo futebol. Eu tenho um esportista na família também, que quase foi jogador do Bahia, o Levino também, que foi um irmão de criação, e tanta gente que jogou com essas pessoas. E o tempo é curto para falar de tanta coisa boa, Valtelei. Eu só sei lhe dizer o seguinte, o turismo vai ser privilegiado, mas tem que dar uma estrutura, uma sustentabilidade, tem que ter política estruturante. O turismo vai ser uma prioridade, sim, do 40, do PSB, do Haroldo Pinto, porque eu tenho como buscar recurso. Eu tenho um secretário, como eu lhe falei, eu tenho uma senadora e a gente vai privilegiar. Mas tem que dar um banho, tem que ir à rede hoteleira, tem até essa questão que vem a Copa do Mundo, que tem recurso aí voando, que ninguém busca. Para poder chegar, financiamento pelo Banco do Nordeste, financiamento pela Caixa, que inclusive está indo para Itiúba, uma Caixa Econômica, agora serão 3 bancos lá, se Deus quiser. Então a gente tem que dar esse suporte para o turismo, para ser atendido com qualidade, treinar pessoas, empregar mais a nossa juventude, que está aí se formando, tendo um 2º grau lá em Camandaroba, em Rômulo Campos, que a gente tenta emancipar, porque tem esse potencial turístico. Mas primeiro tem que ter políticas estruturantes para poder dar e receber o nosso povo bem. Candidato, nós temos somente 1 minuto, porque o eleitor deve confiar o voto no senhor dia 7 de outubro. E as suas considerações finais, em 1 minuto. Olha só, o eleitor deve confiar o voto em Haroldo Pinto. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é um cara honesto, é um cara que tem um coração grande, que todos sabem, que abraça todo mundo, sem distinção, não tem preconceito, não vai perseguir nenhum funcionário, não vai perseguir ninguém, independente de ter votado em mim ou não. É um rapaz, o Haroldo Pinto, que tem uma história, como o próprio Kleber falou, lá fora, conhece todos os políticos brasileiros praticamente, conhecidos assim, famosos. Um cara que tem apoio do governo estadual, federal, e tem apoio de secretarias e até de ministério, com certeza, caso seja eleito. Um rapaz que vai fazer com que, com toda humildade, seu vice e uma equipe boa, preparada, governar Itiúba com decência, com honestidade, com transparência, colocar lá do lado da prefeitura o que entra e o que sai, informatizar e colocar em tempo real até uma agulha que se compre. Então, você deve votar em Haroldo Pinto porque não se vendeu, porque não se corrompeu, porque não tem compromisso com o empresário corrupto, porque não tem compromisso com o político corrupto que só quer enganar vocês. O voto é secreto. Vote 40, vote Haroldo Pinto, é por isso que eles vão votar realmente e eu quero ganhar e fazer a melhor administração de Itiúba, e vocês estarão aqui para aplaudir e me alertar caso esteja alguma coisa errada no município. Muito obrigado. E assim você, principalmente de Itiúba, ouviu a entrevista com o candidato Haroldo Pinto da coligação Por um Itiúba Decente. Tivemos aí o 3º dessa série de 4 candidatos que estão aqui conversando diretamente com o eleitor de Itiúba. Na segunda-feira, dia 17, o Silvano Santos Carvalho finaliza essa série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito no município de Itiúba. Valtelei, obrigado Kleber, mais uma vez. Obrigado a todos e até segunda-feira. Internautas, ouvintes da Caraíba, muito bom tê-los mais uma vez aqui participando conosco. É bom lembrar que à noite o programa é gravado
e as exibições meio-dia e às 19h30 na bonfimnews.com.br também acontece de forma gravada. A você que esteve conosco, obrigado, um bom final de semana e até segunda-feira.